Em um dia ensolarado em Jerusalém, a cidade vibrava com a energia da festa de Pentecostes, um momento de adoração em que judeus de todos os lugares se reuniam para oferecer suas primícias a Deus. Era um tempo de colheita, um tempo de celebração, e as ruas estavam cheias de pessoas que vinham de várias partes do mundo, trazendo consigo suas tradições e esperanças. Os mercados estavam repletos de mercadores vendendo cereais frescos, frutas diversas e pães recém-assados. Havia uma expectativa no ar, um sentimento coletivo de união e devoção. Contudo, naquele dia, algo extraordinário estava por vir, algo que mudaria a história para sempre, não apenas para aqueles que estavam presentes, mas para gerações futuras. Os discípulos de Jesus estavam no quarto alto, recuperando-se das intensas emoções da última semana. Eles tinham testemunhado a crucificação de seu mestre, um evento traumático que os deixou devastados e repletos de dúvidas. Essa dor da perda ainda estava fresca em suas mentes e corações, e após a ressurreição, experimentaram a alegria sem igual de sua presença renovadora, que trouxe vida às suas esperanças. No entanto, havia uma inquietude no ar. O que fazer agora? Perguntavam-se, sem saber como prosseguir na missão que lhes fora confiada. A tensão e a incerteza eram palpáveis, como uma névoa espessa que os envolvia. O clima estava pesado e a incerteza permeava suas conversas. Eles se lembravam das promessas de Jesus, de que estariam sempre com ele, mas o fervor de sua fé estava ameaçado por dúvidas e medos. O olho de cada um deles confiava mais na realidade bruta do que na fé que sustentava suas almas. Cada um deles se perguntava se estavam prontos para o que vinha a seguir. Por um lado, havia a esperança que resplandeceu após a ressurreição de Jesus, mas por outro, o medo de enfrentar o mundo sem ele ao seu lado. Então, numa manhã que parecia comum, o invisível tornou-se visível. De repente, um som como um vento forte encheu a casa, um ruído que parecia rasgar o céu. Uma presença divina desceu, o Espírito Santo. Ele chegou como uma brisa leve, mas também com a intensidade de um furacão. Como línguas de fogo, chamas brilhantes repousaram sobre cada discípulo, radiante e revigorante. Era uma transformação impressionante, ao mesmo tempo poderosa e assombrosa. Os corações dos discípulos, antes inquietos, agora ardiam com uma nova paixão e fervor. O medo deu lugar à coragem e eles começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito lhes conferia poder. Não eram mais os medrosos que se escondiam atrás de portas trancadas. As suas vozes ecoavam pela cidade, cheias de ousadia e autoridade. Saíram às ruas e, como se estivessem atraídos por uma força invisível, começaram a compartilhar a mensagem de Jesus. Conforme começaram a falar, um milagre se desenrolou diante de seus olhos. Pessoas de diferentes países e culturas ouviram suas vozes, cada uma entendendo na própria língua. As ruas estavam lotadas de ouvintes perplexos e maravilhados com o que estavam presenciando, pois era algo que desafiava as leis naturais. Por toda parte, os olhares se encontravam em uma comunhão de espanto e curiosidade, como se todos fossem puxados pela mesma corrente de energia espiritual. Até mesmo aqueles que estavam céticos e incrédulos começaram a questionar o que estava acontecendo, e os diálogos fervilhavam nas multidões. A cena era de pura fascinante confusão, com rostos iluminados pela compreensão e pela surpresa, como se uma nova luz tivesse sido acesa na escuridão. Pedro, que muitas vezes duvidava de si, levantou-se com a coragem de um leão e decidiu tomar a iniciativa. Ele, um simples pescador, estava agora à frente da multidão, pronto para pregar uma mensagem transformadora sobre Jesus, o Messias. Ele falou do amor de Deus, de como Jesus morreu crucificado, mas ressuscitou, trazendo esperança e vida para todos. As palavras de Pedro eram como uma luz brilhante que penetrava as trevas da dúvida e do desespero. Seu discurso tocou o fundo dos corações daqueles que ouviam, como uma espada afiada. O que devemos fazer? Perguntavam, perplexos e convencidos pela mensagem vibrante e poderosa que brotava de suas palavras. Aquela multidão, tocada pelo Espírito Santo, estava à beira de uma transformação significativa. A resposta de Pedro foi simples, mas profunda. Arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Era uma oferta de renovação e transformação que ecoava pela multidão. Aquela promessa não era apenas para os presentes ali, mas para todos, para as futuras gerações. Aquele dia não se tratava de reunir pessoas em uma conferência, era a fundação da igreja, a comunidade que seguiria a Cristo. Cerca de 3.000 almas foram salvas naquele dia memorável.
A transformação era palpável. Os discípulos, antes enredados em medo e insegurança, agora estavam unidos como nunca antes. Eles formaram uma comunidade vibrante, caminhando juntos em fé, orando, partilhando refeições e cuidando uns dos outros. O Espírito Santo se tornava sua força diária, guiando-os em cada passo e transformando-os em instrumentos de amor, alegria e esperança. As barreiras que antes os separavam como indivíduos começaram a ruir, dando espaço a um novo tipo de união, enraizado no propósito e na fé compartilhada. Juntos trabalhavam para cuidar uns dos outros, e seu amor pela comunidade refletia o amor que tinham por Cristo, um amor que desafiava as dificuldades. Com o passar dos anos, embora tenham enfrentado perseguições e dificuldades, a chama acesa naquele Pentecostes nunca se apagou. A coragem que nasceu naquele dia perdurou, gerando uma chama que mudaria o mundo, um movimento que se espalharia para além das fronteiras de Jerusalém. Muitos não compreendiam a profundidade daquele dia. Para vários, era apenas uma festa qualquer. Mas para quem estava lá, que sentiu o vento e ouviu a voz de Deus, foi um poderoso chamado à ação. Esse dia não apenas transformou as vidas dos discípulos, mas lançou as bases para um legado de amor e transformação que ressoa até os dias de hoje. Ao olharmos para a história da Igreja e a trajetória dos primeiros cristãos, percebemos que em cada um de nós está a chance de receber a mesma força que aqueles discípulos experimentaram. Estamos vivendo tempos em que a transformação não é apenas desejada, mas absolutamente necessária. Em um mundo cheio de desafios e incertezas, as lições do Pentecostes permanecem mais relevantes do que nunca. O Pentecostes nos ensina que não importa de onde viemos, mas para onde vamos com o Espírito Santo ao nosso lado. O chamado é claro, cada um de nós pode fazer a diferença, pode trazer luz e esperança aos que nos cercam. A promessa continua válida e a mesma esperança que iluminou os corações dos apóstolos pode iluminar os nossos também. Moral da história: do alto dos céus, a transformação está sendo oferecida a todos. Você pode ser parte desse impulso transformador. Não tenha medo, o Espírito Santo está pronto para guiá-lo em sua jornada espiritual. Sua história pode mudar e se tornar uma narrativa de esperança que impacta a vida dos que estão ao seu redor, inspirando outros a buscarem essa mesma transformação. Pense nisso, o Pentecostes não é apenas uma recordação do passado, mas um convite contínuo a vivermos na plenitude do Espírito Santo, para que possamos ser agentes de mudança em nosso mundo. Agora que você ouviu esta poderosa história, clique em like e inscreva-se no nosso canal no YouTube para mais histórias inspiradoras que transformam vidas. Venha se juntar a nós nesta jornada e descubra como você pode ser parte da grande história que continua a ser escrita.